Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da ACES Unita. Aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo no ponto 6, contratos internacionais em espécie da nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio. Bem, pessoal, vamos começar agora a falar do contrato de Joint Venture. O termo Joint Venture, ele provém do termo Joint Adventure, e suas origens remonta às leis de partnership do final do século XIX. Seria literalmente aventura em conjunto. A joint venture é uma figura jurídica que pode ser entendida como um contrato de colaboração empresarial para a realização de um projeto comum com prazo determinado. Esse contrato de joint venture, ele é celebrado entre duas ou mais pessoas jurídicas que se associam, criando ou não uma nova empresa para a realização de uma atividade com fins lucrativos. Por exemplo, no final dos anos 80, teve uma joint venture muito famosa chamada Autolatina, que foi formada entre a Ford e a Volkswagen. Inclusive, muitos carros eram parecidos, muitos carros trocavam de peças, né? Outra joint venture bastante conhecida foi da Hyundai com a Caoa, né? A Hyundai é uma empresa coreana, sul-coreana, e a Caoa é uma empresa brasileira. Esse aí deu muitos problemas, gerou questão de arbitragem, e ficou anos, né? Até as partes conseguirem chegar a um acordo. Bem, uma joint venture, ela pode ser criada para desenvolver uma série de atividades, como projetos industriais, obras públicas, pesquisa, atividade financeira e prestação de serviços. No caso do Brasil, os exemplos mais comuns são para projetos industriais, como eu falei, dessas montadoras de automóveis. Elementos essenciais de uma joint venture: negócio determinado, direito de controle e administração mútua, aporte conjunto, que seria investimento, né? A expectativa de lucro e o direito conjunto de participar das utilidades, por exemplo, de dispor de fábricas em comum, ou essa intercambiabilidade de peças que a gente viu, por exemplo, na Auto Latina entre veículos Ford e veículos Volkswagen no Brasil, aí no final dos anos 80 até o final dos anos 90. Acho que ela durou aproximadamente 10 anos. Um acordo internacional de joint venture, ele deve observar vários pontos: os antecedentes, o propósito geral da atividade, a organização, a identificação de estatutos, os funcionários, a agência, a gerência, o capital, né, as ações, os diretores, a agenda de decisões, empréstimos, garantias, venda de participações, direito de voto, tributos, autorização governamental, etc. O contrato de joint venture, por sua vez, é distinto do estatuto de uma sociedade e apresenta disposições não presentes nesses instrumentos com regras de representação e definição dos meios para alcançar os objetivos da atividade. A joint venture pode ser criada uma nova empresa ou não, ou pode ser simplesmente um contrato, tá? Pode-se fazer um contrato sem criar uma nova empresa. Contrato de franquia, né? Contrato de franquia, ele se dá para a comercialização de produtos ou serviços relativos a um conhecimento ou marca que será transmitido pelo franqueador, né? Então, no contrato de franquia, você adquire o direito e o know-how para usar uma determinada tecnologia para produzir ou um produto ou um certo serviço, né? E aí, é, trabalhando em cima de uma marca, que aí é o que diferencia da Joint Venture, né? E a Joint Venture também é mais uma parceria. Na franquia, você pega uma marca famosa e você passa a trabalhar em cima daquela marca famosa, né? A maioria das legislações busca proteger um franqueado por considerá-lo a parte mais fraca na relação jurídica e por suficiente. Sim, o franqueado geralmente é uma empresa pequena ou média, enquanto que o franqueador é uma grande empresa, né? Que eu digo os McDonald's da vida, entre outras, né? Para citar um exemplo de franquia internacional. Natureza jurídica do contrato de franquia. Ele é comutativo, bilateral, atípico, oneroso e de execução continuada. Comutativo, como eu já falei aqui, é aquele contrato que, desde o começo, as partes conhecem de antemão os seus direitos e obrigações. Bilateral, porque tem duas partes. Atípico, porque não está previsto no Código Civil, né? Não está tipificado diretamente. Oneroso, porque envolve questão financeira, e de execução continuada, porque ele deve ser realizado durante o período que ele prevê no seu próprio instrumento, né? Então, 5, 10 anos, 2 anos, enfim. O franqueador internacional que queira se instalar no Brasil deve apresentar a circular de oferta de franquia, COF, né, ao interessado se tornar franqueado, estabelecendo os direitos e deveres de ambas as partes. O contrato de franquia, ele pode estabelecer direito à exclusividade
ou preferência sobre um território. Então, o território pode ser exclusivo, por exemplo, só pode ter uma franquia daqueles. Ou não, ou pode ter uma preferência, né? Ah, então Caruaru só pode ter uma franquia dessa aqui, ou um bairro de Caruaru, ou um shopping, enfim. Isso é definido pelas partes no próprio contrato. Tipos de contratos de franquia, né? Nós temos o franchise de serviços para prestação de serviços, né? Por exemplo, depilação, a gente está vendo muito. Franchise de produção, o franqueador produz e o franqueado vende. Então, aqui, por exemplo, você pode pensar na questão do chocolate. Franchise de indústria, que eu nunca vi, e franchise de distribuidor, para trabalhar com distribuidores de produtos, né? O franqueador será o detentor da marca, do produto de comércio e de um conhecimento know-how, perdão, de administração do negócio da produção. Então, a marca, geralmente é uma grande marca, né, que tem muitas vezes dimensão internacional, ela é do franqueador. Da franchising, o franqueador pode ingressar em mercados no qual dificilmente entraria através dos seus recursos próprios, né? O franqueado, assim, possui conhecimento sobre os hábitos e a cultura da região. O franqueado pode ser uma empresa, geralmente uma empresa menor, muitas vezes até uma empresa pequena, né? Enquanto que o franqueador é bem maior. Características do contrato de franquia. Há uma interdependência entre as partes, né? Uma cooperação, uma relação permanente, um formato uniforme, inclusive físico, né, da própria franquia. É estabelecidas as obrigações do franqueado e do franqueador. E quais são os elementos típicos, ou seja, que devem estar presentes no contrato de franquia? A licença da marca para usar essa marca, né? Lembrando que a marca vale muito, viu, pessoal? Então, por isso é que tem todo um licenciamento para o uso da marca. A transparência de know-how, privilégios, a operação de franquia, o território e o manual operativo. Manual operativo é aquele que indica como a franquia é dirigida, porque até os procedimentos são padronizados. Basta a gente ver, por exemplo, lembrar aqui do McDonald's da vida, né? Você foi um McDonald's de qualquer lugar do mundo, você vai ver que até a forma das pessoas falarem com os clientes é parecida e a forma que eles trabalham ali. Quais são os elementos alternativos, né? O compromisso de assistência financeira, a publicidade, a não concorrência e a compra de bens e serviços e a confidencialidade, né? Se tem ali algum processo que é sigiloso. Então, a questão da ciência financeira, como é que eles trabalham com a questão do financiamento, publicidade. Geralmente também é feita uma publicidade pelo franqueador, né? A questão da não concorrência, por exemplo, estabelecendo ali se, olha, você só pode vender, só pode ter a minha franquia nessa loja aqui, não pode ter de outra. Geralmente é assim. Se é preciso comprar bens e serviços, e aí vai. No âmbito da Lex Mercatória, existe a publicação ICC 557, intitulada ICC Model International Franchise Contract, que aí é no âmbito da Câmara Internacional do Comércio. Geralmente, esses contratos de franquia eles têm um prazo determinado, prevendo sua prorrogação ou revogação após esse prazo. 5, 2, 5, 10 anos, depende. É o seguinte, geralmente aqueles contratos de franquia que eles têm um investimento maior, obviamente você vai prever um prazo maior para o franqueado recuperar. Mas tem outros, por exemplo, pode ser um carrinho de sorvete, que é uma coisa muito simples, ou um daqueles quiosques que você monta no meio do corredor de um shopping. Bom, pessoal, é isso. Encerramos mais uma parte do nosso ponto 6, contratos internacionais em espécie. Estou sempre à disposição de vocês e aqui encerro essa parte. Tchau, tchau. Até a próxima.